Vamos dar início à nossa aula. Em primeiro lugar, gostaria de dar bom dia a todos, aqueles que já estão habilitados e com o microfone desabilitado. Queria agradecer a vocês por terem aderido maciçamente à nossa chamada para a aula e dizer que nós estaremos dando as aulas aqui todas as quintas-feiras, às 11h10. Mas a partir das 9 horas, a partir das 10h40, 10h30, 10h40 mais ou menos, já estaremos aqui logados, já haverá o link no grupo Direito Tributário 1, né, que foi criado especificamente para esse fim, e essas aulas serão disponibilizadas no YouTube, e o link do YouTube será disponibilizado no AVA, portanto, e o material didático também será enviado pelo AVA. Então, senhores, por favor, quem perdeu a aula pode acessar o AVA, onde haverá material didático escrito e haverá também o link do YouTube de cada... Vejam, a nossa aula de hoje é uma aula sobre as contribuições especiais. Vejam, nós já havíamos, né, falado alguma coisa a respeito disso quando nós falamos a respeito da classificação dos tributos no Brasil. Nós temos no Brasil 5 espécies tributárias adotando a premissa da chamada teoria quinquipartida da tributação. Quais são as 5 espécies tributárias que nós temos no Brasil? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Muito bem, hoje nós vamos enfrentar esta 5ª espécie tributária, que são as contribuições especiais. Vejam, nós vimos que os impostos são tributos de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas e direito público. Significa dizer que a Constituição Federal, e somente a Constituição Federal, outorga competência. E o que é competência? Competência é essa aptidão para legislar e exigir tributos. Muito bem, a Constituição Federal outorga competência para as 4 pessoas jurídicas de direito público, só que, relativamente aos impostos, o que a Constituição faz? Ela divide essas competências. Então, ela diz que a União tem competência para instituir os impostos do artigo 153 e 154. Os estados têm competência para instituir os impostos do artigo 155 e os municípios têm competência para instituir os impostos do artigo 156, todos da Constituição. Então, imposto é tributo de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público. Contrário senso, nós vimos que as taxas são tributos de competência comum, ou seja, tanto a União quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios podem instituir taxas, desde que prestem os serviços públicos concernentes a tais taxas. Nós vimos que as contribuições de melhoria, tal qual as taxas, elas também são tributos de competência comum, ou seja, tanto a União quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios podem instituir contribuições de melhoria. E aí nós partimos para enfrentar os empréstimos compulsórios, o que já foi feito em aulas anteriores, ainda as nossas aulas presenciais. A última aula presencial que nós tivemos foi sobre contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Muito bem, e aí nós vimos que os empréstimos compulsórios são tributos de competência
exclusiva da União, ou seja, somente a União tem competência para instituir empréstimos compulsórios. E aí nós vimos que esses empréstimos compulsórios, eles têm uma característica especial de ter sua receita vinculada à despesa que ensejou sua criação. Porque empréstimos compulsórios só podem ser criados em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou em face de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Mas, veja, esses recursos arrecadados com os empréstimos compulsórios só podem ser utilizados com a despesa que ensejou a criação desses empréstimos. Então, eu tenho uma despesa vinculada a uma receita, ou vice-versa, uma receita vinculada a uma despesa. Voltando, as contribuições de melhoria também são assim. O valor arrecadado com contribuição de melhoria só pode ser utilizado na obra pública que ensejou a criação dessa contribuição de melhoria. Voltando para as taxas, também o mesmo raciocínio. Eu tenho uma receita objeto das taxas, cobrada, uma receita obtida através da cobrança de taxas. Essa receita só pode ser utilizada para financiar os serviços públicos que foram objeto de tributação pela via da taxa. Ou seja, eu não posso utilizar o recurso de taxa para colocar esse recurso no orçamento público da pessoa jurídica de direito público. Não. A taxa também é um tributo que tem a sua receita vinculada à despesa. Aí chegamos nos impostos. Veja só, voltando, Os impostos, por seu turno, além de serem tributos não vinculados, por quê? Por que o imposto é tributo não vinculado? Por causa da redação do artigo 16 do Código Tributário Nacional. O que diz o artigo 16 do Código Tributário Nacional? Ele diz: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, esse contribuinte paga imposto, o valor desse imposto vai integrar o orçamento da pessoa jurídica de direito público, mas, veja, pelo fato de que essa pessoa pagou o imposto, ela não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. Ou seja, a receita dos impostos, ela integra o orçamento da pessoa jurídica de direito público, que tem competência para arrecadar esses impostos, mas a receita dos impostos não pode ser vinculada a nenhum órgão, a nenhum fundo, a nenhuma despesa. Esse é o comando imperativo do artigo 167, inciso 4, da Constituição Federal, que é o dispositivo constitucional que veda a vinculação da receita dos impostos a qualquer órgão, a qualquer fundo, a qualquer despesa, na medida em que dispõe o artigo 167, inciso 4 da Constituição. São vedados, inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159. Então, vejam, é vedada a vinculação da receita dos impostos. Muito bem. Então, com isso, veja só, nós vimos que imposto é tributo de competência privativa de cada uma das pessoas jurídicas de direito público, que não tem a sua receita vinculada a nenhum órgão, a nenhum fundo, a nenhuma despesa. Taxas são tributos de competência comum das 4 pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e tem a sua receita vinculada à despesa. E também as taxas são chamadas de tributos vinculados por outro motivo, qual seja, a taxa é um tributo vinculado porque a taxa ela é um tributo de caráter eminentemente contraprestacional. Então, você não paga uma taxa se não tiver recebido do Estado o serviço público concernente a tal taxa. Você só paga a taxa de coleta de lixo
se você recebe o serviço público da coleta do lixo urbano. Se você não recebe, você não paga taxa. Você não poderá estar obrigado a pagar taxa. Muito bem. A contribuição de melhoria é a mesma coisa. Você não pode ser obrigado a pagar uma contribuição de melhoria se não receber do Estado a obra pública que ensejou a criação desta contribuição de melhoria. Os empréstimos compulsórios também têm a sua receita vinculada à despesa que ensejou a sua criação. Então, até aqui, vimos esses 4 tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. E hoje nós vamos enfrentar as contribuições especiais. Vejam, senhores, as contribuições especiais... Thalita Siqueira, você está com o microfone desabilitado, então está fazendo barulho aqui. Eu acho que é a Thalita, porque fica um quadrado verde em volta de quem está com o microfone eventualmente habilitado. Tem que desabilitar o microfone no seu canto inferior esquerdo. Muito bem. Então, vejam só. A disciplina das contribuições especiais, na verdade, ela tem sido objeto de grande crítica, né, pela doutrina, na medida em que essas contribuições ditas especiais, elas tornaram o que antes era o sistema tributário nacional, elas tornaram isso numa grande bagunça que o Alfredo Augusto Becker chama de manicômio tributário. Veja, por que a doutrina faz essa crítica às contribuições especiais? Pelo seguinte, senhores, porque a Constituição criou a possibilidade jurídica da instituição dessas contribuições no artigo 149 da Constituição e agora no 149A também da Constituição, que foi criado por emenda constitucional, a emenda 39, que é de 2002. Mas o artigo 149 da Constituição, ele criou essas contribuições, mas não colocou limite. Essa é a questão. Veja, os impostos que estão nos artigos 153, 154, 155 e 156 da Constituição são aqueles, não podem ser outros. As taxas só podem ser cobradas em face de serviços públicos específicos e divisíveis, né, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição. As contribuições de melhoria só podem ser criadas em face de obras públicas, das quais decorra necessariamente valorização imobiliária. E os empréstimos compulsórios só podem ser criados ou em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou em face de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Agora, as contribuições especiais, autorizadas aqui pelo artigo 149 da Constituição, essas contribuições, senhores, elas podem ser criadas por lei ordinária, né? E elas podem ser criadas ilimitadamente. Isso é a grande crítica que a doutrina faz. Por quê? Porque você tem contribuições, por exemplo, contribuições de intervenção no domínio econômico. Quantas existem hoje? Nós vamos ver que são 4, mas amanhã podem ser 5, 6, 10, 50, quanto eles bem entenderem. Vejam só, o artigo 149 da Constituição, ele diz: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, vírgula, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econômicas ou profissionais como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3, 150, 1 e 3 e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Esse é o comando do artigo 149 da Constituição. E o artigo 149-A, por seu turno, ele diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. E o parágrafo único do artigo 149-A da Constituição diz: é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, então, que a partir da leitura desses dois dispositivos, 149 e 149-A da Constituição Federal, nós podemos classificar as contribuições especiais em 4 subespécies. Então, nós temos 5 espécies de tributos. E a 5ª espécie, que são as contribuições especiais, elas têm 4 subespécies, quais sejam: contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. Muito bem. A Maria Eduarda Costa está entrando aqui e estava com o microfone habilitado. Jéssica Lima também está entrando e está com o microfone habilitado. Eu peço a Jéssica que, por favor, desabilite o seu microfone no canto inferior esquerdo da sua tela. Assim, a Maria Eduarda já emudeceu. E a Jéssica Lima ainda não, mas já vai emudecer. Muito bem. Então, vejam só, senhores. Eu tenho 4 subespécies da espécie contribuição especial. A primeira dessas 4 subespécies é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Vejam só, senhores. A contribuição de intervenção no domínio econômico, ela pode ser criada por lei ordinária. Isso nos leva a uma primeira indagação. Precisa a lei ordinária, precisa a lei complementar para criar contribuição especial? Não, senhores, não precisa. Veja, aí a pergunta: precisa a lei complementar para criar imposto? Sim, precisa. Por que precisa a lei complementar para criar imposto? Por causa do artigo 146 da Constituição. Olha o que diz o artigo 146 da Constituição Federal. Ele diz: cabe à lei complementar. Inciso 1. Seu papel da lei complementar em matéria tributária. Ele diz: cabe à lei complementar: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Muito bem, vejam só. Então, para tratar do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos, isto é matéria reservada à lei complementar. E, portanto, não se pode criar imposto que não seja através de lei complementar. Agora, precisa a lei complementar para criar taxa? Não, não precisa. Por que não precisa, senhores? Porque não está na Constituição. Simples assim. Precisa a lei complementar para criar contribuição de melhoria? Também não precisa, senhores. Pode ser criada através de lei ordinária. Precisa a lei complementar para criar empréstimo compulsório? Precisa. Por que precisa? Porque está no caput do artigo 148 da Constituição, que diz:
A União, vírgula, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, precisa a lei complementar para criar empréstimo compulsório. E aí a pergunta final dessa primeira indagação, qual seja, precisa a lei complementar para criar contribuição especial? Não, não precisa. Tanto é que nós temos várias contribuições especiais criadas por lei ordinária. Isso não invalida essas contribuições. Muito bem. Hoje no Brasil nós temos 4 contribuições de intervenção no domínio econômico. A primeira delas, você talvez não saiba, mas toda vez que você enche o tanque do seu carro, você paga 10% de CID, contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis e lubrificantes. Você paga. Está regulamentado por lei e está sendo cobrada. Contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis e lubrificantes. Ou seja, além do ICMS, que incide sobre os combustíveis, e além dos tributos incidentes sobre a receita bruta das empresas, como nós vamos ver, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda e outros tributos, toda vez que você enche o tanque do seu carro, por exemplo, se você colocar R$100 de combustível no seu carro, você vai pagar, nesses R$100, R$10 correspondem a CID combustíveis, 10% do valor do combustível. Muito bem. Além da CID combustíveis, também com a mesma alíquota de 10%, há a chamada CID remessa de valores para o exterior. Então, toda vez que você remeter um valor para o exterior, seja em face de royalties, né? O Brasil é um país que tem muitas multinacionais, e as multinacionais, como é que elas funcionam? Elas criam filiais no Brasil, né? Mas essas filiais no Brasil, elas têm que remeter para a sua matriz, né? Os seus royalties. Muitas vezes são direitos. Os royalties são direitos de marca, e, enfim, esses direitos são remetidos. E muitas vezes também as empresas brasileiras ou as estrangeiras, sediadas no Brasil, elas importam serviços. Por exemplo, importação de tecnologia. Você faz uma importação de serviço e você tem que pagar o seu parceiro no exterior. Quando você remeter o valor para pagar o seu fornecedor no exterior, né, você vai fazer isso, evidentemente, através do Banco Central. Quando você remeter esse valor, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar o valor que você está remetendo, mais 10% de CID, contribuição de intervenção no domínio econômico sobre remessa de valores para o exterior. Então, essa é a segunda CID. A terceira CID, senhores, ela não tem o nome de CID. Ela tem um nome estranho, mas é adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Quem mexe com o comércio exterior conhece bem esta CID, chamada adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Veja, porque o Supremo ele tem problemas para classificar, muitas vezes, as exações, porque no Brasil, como nós somos o país dos tributos, né, temos uma quantidade imensa de tributos, mais de 50 tributos. Muito bem. E aí o Supremo, quando quer classificar uma dada exação tributária, ele não encontra jeito de classificar, então ele diz que isto é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí fica a dica do velho professor aqui, né? Toda vez que você não sabe o que é uma coisa, você diz que é um instituto, porque em direito tudo é um instituto, né? E toda vez que você não sabe classificar uma coisa, você diz que é sui generis, né? Porque, afinal de contas, você não sabe classificar, classifica como sui generis. Então, se você não sabe o que é e não sabe classificar, evidentemente, trata-se de um instituto sui generis. Agora, em direito tributário,
se uma dada exação, e eu já digo, sempre repito em sala de aula, exação, o que é uma exação? É uma imposição econômica. Muito bem. Quando você não sabe o que é uma dada exação, uma dada imposição econômica, mas tem certeza que essa imposição econômica é um tributo, você diz, sem receio de contradita séria, que se trata de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Porque, afinal de contas, o que faz uma contribuição de intervenção no domínio econômico? Ela retira recursos de um dado setor da economia para entregar para outro recurso. Assim é o que faz o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. O Supremo não sabia o que era e, consequentemente, não sabia classificar, e como não sabia o que era, não sabia classificar, ele disse que a contribuição chamada adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante é um instituto sui generis do direito tributário, qual seja uma contribuição de intervenção no domínio econômico. E assim disse que o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante é um tributo constitucional e é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Assim o classificou. Vejam, senhores, o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, ele incide a uma alíquota de, pasmem, 25% do valor do frete internacional. Então, se um importador vai importar uma mercadoria e pagar $1.000 de frete internacional, ele vai pagar $250 de adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Uma CID, com o nome de adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Mas é a terceira CID que nos cumpre enfrentar. E a quarta CID, por seu turno, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pasmem, FGTS, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senhores, é um tributo. Por que é um tributo? Aí você diz, poxa, mas esse valor relativo ao FGTS, ele não reverte para o trabalhador? Ele não é depositado numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor, e ele vai poder ser levantado pelo trabalhador no caso de demissão imotivada ou de aquisição da casa própria ou em outras hipóteses legalmente previstas? Sim, ele vai reverter para o trabalhador. E se é o trabalhador que vai acabar recebendo esse recurso, então isso é um tributo? Pois é, senhores, é um tributo. Nós dissemos lá na primeira aula, volta lá na primeira aula. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não dissemos isso? Dissemos. Já repetimos isso 1000 vezes, não importa, né? Se a gente não aprende pela reflexão, a gente aprende pela repetição. Mas aqui a gente aprende pelos dois. A gente aprende pela repetição e pela reflexão. Porque estudar direito é refletir. Estudar direito não é ficar memorizando dispositivos legais. Vejam só, senhores, a contribuição ao FGTS, com quanto seja destinada ao trabalhador brasileiro, trata-se de um tributo. Porque, veja, o artigo 3º que eu acabei de mencionar, ele, por acaso, fala que só é tributo quando o tal agente arrecadador seja a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios? Não. Não. O agente arrecadador pode ser um órgão de classe. Nós vamos ver, subsequentemente, as contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais que são arrecadadas pelos conselhos. Por exemplo, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Química. Eles arrecadam contribuições de seus filiados, anuidades. Essas anuidades têm natureza jurídica tributária? Sim, senhor. Mas são arrecadadas por órgãos de classe. Ora, não é porque é um órgão de classe que arrecada que isso deixa de ser um tributo, data vênia. Então, o agente arrecadador
não é relevante para determinar a natureza jurídica da exação. Assim como o nome também não, conforme está no artigo 4º do CTN, que diz que o nome é irrelevante para determinar se uma dada exação é um tributo ou não. Não interessa o nome da exação. Se ela é uma prestação pecuniária compulsória em moeda em cujo valor nela se pode exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, trata-se de um tributo nesta acepção. E assim, o FGTS, segundo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, é um tributo. E o que nós vimos até aqui, então? Nós vimos que nós temos 4 subespécies da espécie contribuição especial. E quais são essas 4 subespécies? Contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. As contribuições de intervenção no domínio econômico, por seu turno, hoje nós temos 4, que são CID combustíveis, CID remessa de valores para o exterior, adicional de frete para renovação da marinha mercante e FGTS. E a segunda contribuição especial que nos cumpre enfrentar é a contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Veja, a contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais, ela é cobrada por um agente, não importa quem seja esse agente. Nós já vimos que o agente arrecadador não é determinante, não é o que vai determinar a natureza jurídica da exação. Mas, no caso, por exemplo, o sindicato. Todo sindicato patronal cobra contribuição sindical. O que é a contribuição sindical? É uma contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Todo sindicato patronal cobra das empresas e das sociedades, de uma maneira geral, né, uma contribuição chamada de contribuição sindical. Existe um sindicato chamado Sindicato das Sociedades de Advogados dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Sabia disso? É assim que você monte a sua primeira sociedade de advogados, você vai ter que pagar contribuição sindical. Antes da reforma trabalhista de 2017, nós fazíamos também o pagamento da contribuição sindical dos empregados. Agora ela não existe mais, ela foi encerrada, né, pela reforma trabalhista de 2017, que extinguiu essa contribuição sindical dos empregados. Mas a contribuição sindical patronal ainda existe e está lá sendo cobrada. Muito bem. Além disso, as contribuições a esses conselhos regionais, Conselho Regional de Química, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, desculpe, agora que saiu arquitetura, é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Farmácia, enfim, todos os conselhos regionais, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, esses conselhos regionais arrecadam anuidades de seus filiados. Essas anuidades, qual é a natureza jurídica dessas anuidades, senhores? Tratam-se de contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, essas contribuições especiais estão, ou seja, as contribuições especiais têm a primeira espécie, contribuições de intervenção no domínio econômico. A segunda espécie, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Essas contribuições existem, elas são cobradas, elas têm natureza jurídica tributária
E aí você me pergunta, e a anuidade da OAB? Vejam, senhores, é com grande tristeza que eu digo para vocês que o Superior Tribunal de Justiça está pacificando a sua jurisprudência no sentido de que a anuidade da OAB não é tributo. Sob um argumento data máxima vênia, equivocadíssimo, que diz que a OAB, a anuidade da OAB não é tributo porque simplesmente ela é arrecadada por uma autarquia sui generis, na medida em que a OAB é uma autarquia sui generis. O que é uma autarquia, né, na acepção do direito administrativo? Uma autarquia é uma longa manus do poder central. A autarquia ela tem administração própria, ela tem orçamento próprio, representação própria, ela é criada por lei, extinta por lei, mas ela não se dissocia da pessoa jurídica de direito público a qual faz parte. Por exemplo, o INSS é uma autarquia federal. Então, se o INSS for extinto, para onde vai o patrimônio do INSS? Né? Vai para a União Federal. E se a OAB for extinta, para onde vai o patrimônio da OAB? Não vai para a União Federal. É o que se sustenta, porque ela tem como única fonte de arrecadação a anuidade dos seus filiados. Então, a OAB é uma autarquia sui generis. Ora, mas o agente arrecadador não é relevante para determinar a natureza jurídica da exação. Nós já vimos que um sindicato, por exemplo, arrecada contribuição sindical patronal, que não está extinta pela reforma trabalhista de 17. A reforma trabalhista de 2017, ela apenas, então, somente extinguiu a contribuição sindical do empregado. A do patrão, não. Continua tendo que pagar a contribuição sindical e tem natureza jurídica tributária. Portanto, vejam, não é correta, data vênia, essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim que quero lhe dizer o seguinte, senhores, vejam só, se vocês forem fazer a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado, por favor, digam que a contribuição aos órgãos de classe, CRM, CRA, CRQ, Cresce, etc., né, assim como a contribuição à OAB, é sim um tributo. E um tributo de que espécie? Um tributo da espécie contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Na sua tese de doutorado, ou na sua dissertação de mestrado, ou mesmo no seu trabalho de conclusão de curso, né, num artigo científico ou numa monografia. Você coloque isso. Mas, se você for fazer um concurso público, aí não. Aí você vai colocar que a anuidade da OAB não é um tributo. E por que você vai fazer isso? Porque você amarra o burro onde o burro do dono manda. Então, na verdade, a gente, para fazer concurso público, em tese, a gente tem que emburrecer. Então, emburreça um pouco e diga que a anuidade da OAB não é tributo. Mas só para fazer concurso público. Se for para tese de doutorado, dissertação de mestrado, ou trabalho de conclusão de curso, por favor, não se equivoque tal como se equivoca o Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui em sala de aula, nós podemos ter tese contrária, né? Na Justiça, vamos ter que elaborar essa questão desse erro judicial, que é apenas mais um dos inúmeros erros judiciais cometidos no Brasil, lamentavelmente. Muito bem. Com isso, nós fazemos o quê? Nós enfrentamos a segunda espécie de contribuição especial, qual seja a contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais. Passamos, então, à terceira e mais importante das subespécies de contribuições especiais, quais sejam as contribuições sociais. Vejam, senhores, as contribuições sociais, elas têm seu autorizativo constitucional aqui no 149, mas estão elencadas aqui no artigo 195 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 195 da Constituição? Ele diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade
de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Muito bem. E aí ele elenca, inciso 1, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre. Letra A folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados ou a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Vejam, senhores, esta é a contribuição previdenciária do empregador ou do tomador de serviço, pessoa jurídica. Significa dizer o seguinte: se uma pessoa jurídica vai tomar serviço de uma pessoa física, seja no âmbito de uma relação de emprego, seja no âmbito de uma relação de serviços autônomos, o que nós temos? Nós temos que, no âmbito de uma relação de prestação de serviços autônomos, a alíquota de contribuição previdenciária do empregador é 20%. Então, eu vou tomar serviço de um advogado autônomo, por exemplo, né? Esse advogado autônomo vai prestar um serviço para mim, e esse serviço vai custar, por exemplo, R$1.000, né? E esses R$1.000 eu pagarei, né? Está dentro da faixa de isenção de imposto de renda, então não preciso descontar imposto de renda, mas eu preciso recolher 20% de contribuição previdenciária sobre pagamento de autônomos. É por isso que os advogados preferem a sua formação em sociedades de advogados. Hoje é possível você formar uma sociedade unipessoal de advocacia, em que o empregador, o tomador do seu serviço, não vai ser obrigado a recolher 20% de contribuição previdenciária caso você preste para ele algum serviço. Muito bem. Então, contribuição previdenciária sobre pagamento a autônomos é 20%. E contribuição previdenciária sobre pagamento a pessoa física, empregado, também é 20%. Então, eu pago 20% de contribuição previdenciária sobre pagamento feito a autônomo e a pagamento feito a empregado. Só que, se foi pagamento feito a empregado, então, senhores, eu tenho mais um item aí que eu tenho que considerar. Aliás, mais 2. Aliás, mais 3. Né? Vejam, quais são os itens que eu tenho que considerar? Além dos 20% de contribuição previdenciária, eu vou pagar mais 5,8% sob a rubrica terceiros. Vejam só, terceiros. Que rubrica é essa, terceiros? São 5,8% da GPS. Isso é pago numa única guia chamada GPS, Guia da Previdência Social. Esses 5,8% de terceiros são, primeiro, 2,5% desses 5,8%, 2,5% são para o Salário Educação, ou Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Muito bem, além do FNDE, ou Salário Educação, também eu vou financiar o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E além do Salário Educação e do INCRA, tem o Sistema S. Qual é o Sistema S, senhores? São chamados Serviços Sociais Autônomos. SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, todos os serviços sociais autônomos são financiados por essa verba chamada terceiros. E aqui vai uma questão importante e interessante. É que a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça acabou de pacificar a sua jurisprudência
no sentido de que esses terceiros têm que receber 5,8% da folha de salários brasileira, porque veja, o empregador vai pagar 20% de contribuição previdenciária, mais 5,8% de terceiros. Muito bem. E nesses terceiros está o Sistema S, Salário e Educação e INCRA. Muito bem. Mas isso é quanto? 5,8%. Mas a lei instituidora determina que esses 5,8% devam ser pagos até o limite de 20 salários mínimos, que são 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Então, veja só, imagina uma empresa que paga, imagina uma empresa com uma folha de salário de 10 milhões. Ela tem uma folha de pagamento de 10 milhões, uma grande empresa. Ela vai pagar 20% de contribuição previdenciária sobre a sua folha, o que dá 2 milhões. Mas, além desses 2 milhões de contribuição previdenciária, ela tem que pagar mais 580 mil reais de contribuição a terceiros, na mesma GPS. Só que com essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela tem que limitar esses 5,8 a 20 salários mínimos. Então, ela teria que pagar 20 mil reais de terceiros. Mas ela paga quanto? 580 mil reais. Então, essa empresa, senhores, a prevalecer essa jurisprudência firmada agora pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, a prevalecer esta tese, essa empresa tem uma repetição de indébito a ser feita da ordem de 560 mil reais por mês, o que dá 6 milhões e 500 mil reais por ano. E ela tem que fazer isso pelos últimos 5 anos. Ela tem 6 milhões e meio por ano, ela vai receber 6 milhões e meio vezes 5, o que dá mais de 30 milhões de reais. E todos os meses ela vai gerar um crédito de 560 mil reais. Isso pode ser feito mediante uma ação judicial, até mesmo um mandado de segurança ou uma ação de repetição de débito tributário, que nós vamos enfrentar no segundo semestre, né? Nós vamos enfrentar as ações, né, em matéria tributária, entre elas está a ação de repetição do indébito tributário e o mandado de segurança em matéria tributária e todas as demais ações na área tributária. Nós vamos enfrentar corretamente. Mas eu quero lhes mostrar que somente essa decisão, esse entendimento que se pacificou já no âmbito da primeira turma do STJ, a prevalecer esse entendimento, uma empresa como essa, com uma folha de 10 milhões, tem um crédito de mais de 30 milhões e vai gerar um crédito para ela mensal de mais de 500 mil reais por mês. Ou seja, a União está arrecadando indevidamente para esses tais terceiros mais do que a lei prevê que deva arrecadar. A não prevalecer está pagando corretamente 5,8% de terceiros. Mas acabou? Não, não acabou. A contribuição previdenciária do empregador é 20% para o INSS, mais 5,8% para terceiros e mais 1, 2 ou 3% de RAT, risco de acidente do trabalho. O que é o RAT? O RAT é um valor que o empregador paga para que esse valor financie, né, o afastamento do empregado por doença ocupacional, né? Então, ou acidente de trabalho. Então, veja só, risco de acidente de trabalho. Você tem 3 graus, grau 1, 2 ou 3. O grau 1 é risco baixo, grau 2, risco médio e grau 3, risco alto risco de acidente de trabalho. Existem atividades profissionais que têm alto risco de acidente de trabalho. Por exemplo, uma empresa de coleta de lixo. Coleta de lixo tem alto risco de acidente de trabalho. Mas a grande questão que se põe, e aí onde a gente pondera também, tem uma outra questão, isso também já está pacificado por todas as turmas do Superior Tribunal de Justiça. É que a lei instituidora determina
que a alíquota do RAT, do risco de acidente de trabalho, seja fixada de acordo com a atividade preponderante da empresa. Então, o que acontece? Um supermercado, por exemplo. Um supermercado, ele tem várias atividades de risco 3. Por exemplo, açougue é risco 3. Frigorífico é risco 3. Padaria é risco 3. Mas qual é a atividade preponderante de um supermercado? É frente de caixa e gondoleiro. Okay? Arrumador de gôndola. Arrumador de gôndola e frente de caixa é cerca de 80 a 90% dos empregados de um supermercado. E frente de caixa, segundo a jurisprudência também já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é risco 2, não é risco 3. O que acontece? O INSS vai e enquadra esse supermercado no risco 3. Então vamos pegar esse mesmo caso aí, dessa rede de supermercados que tem uma folha de pagamento de 10 milhões. Ela paga por mês 300 mil reais de RAT, risco de acidente de trabalho. Só que se você fizer uma auditoria através de uma equipe multidisciplinar e provar que, analisando os departamentos da empresa, um por um, você vai determinar que, de acordo com essa análise multidisciplinar, com engenheiro de segurança no trabalho, com médico, com advogado, com contador, né? Essa equipe multidisciplinar vai chegar à conclusão de que esse supermercado tem como atividade preponderante frente de caixa e gondoleiro. E, portanto, essa atividade é risco 2 e não é risco 3. Então, esse supermercado que está pagando 300 mil reais por mês só sobre essa rubrica, RAT, risco de acidente de trabalho, ele vai ver reduzida de 3 para 2. Então, em vez de ele pagar 300 mil, vai pagar 100 mil. Só que ele está pagando, portanto, a mais por mês 100 mil reais. Então, ele está pagando 1 milhão e 300 mil reais de RAT indevidamente por ano. Isso dá, nos últimos 5 anos, 6 milhões e 500 mil reais a título de pagamento indevido da alíquota RAT. Por quê? Ele, ao invés de estar enquadrado no risco 2, que é o risco correto, ele está enquadrado no risco 3, como se fosse uma atividade de alto risco. Só que o supermercado não é atividade de alto risco, porque a atividade preponderante da empresa é frente de caixa. Então, senhores, mais uma vez, né, os advogados tributaristas agradecem penhoradamente ao INSS, ao Instituto Nacional do Seguro Social, que cobra indevidamente das empresas, normalmente, um enquadramento superior ao enquadramento correto, e isso faz com que esse enquadramento incorreto gere um crédito para as empresas da ordem de 1% do valor da folha. Uma folha grande, né, que tem um pagamento de 1% a mais, é um valor significativo. Também, vejam só, além da alíquota RAT, nós temos um outro problema, que é a alíquota FAP, Fator Acidentário de Prevenção. O FAP, Fator Acidentário de Prevenção, pode aumentar a alíquota RAT em até 100% ou reduzir a alíquota RAT em até 50%. Então, vamos imaginar uma empresa que tenha um risco de 3%, mas que tenha uma alíquota FAP de 100%. Então, em vez dela pagar 3% de RAT, ela vai pagar 6% de RAT, porque a alíquota FAP, Fator Acidentário de Prevenção, é de 100%. Só que a alíquota FAP, senhores, ela é criada por lei ordinária. Muito bem. Só que a lei ordinária estabelece que a autoridade administrativa, ou seja, o INSS, possa, através de uma simples portaria, fixar a alíquota FAP.
Só que vejam, senhores, isso viola frontalmente o princípio constitucional da legalidade. Por quê? Porque nós vimos que a Constituição estabelece que não se pode criar tributo, não se pode aumentar tributo sem lei, a não ser que seja um dos 4 impostos extrafiscais. Quais são os 4 impostos extrafiscais que nós já enfrentamos? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. 4 impostos extrafiscais e somente 4 impostos extrafiscais. Ora, a alíquota FAP aumenta a alíquota RAT em até 100% por um decreto do Poder Executivo, e isso não tem autorização constitucional e, portanto, é absolutamente ilegal. Mas está lá. Então, senhores, com isso nós fechamos a letra A do artigo 195, inciso 1. Contribuição previdenciária do empregador, que é 20% de INSS, mais 5,8% de terceiros, mais 3% de alíquota RAT, que pode ser agravado em até 100%. Isso dá quanto, senhores? Isso dá 30% em média. 30%. 20, 25,8%, 28,8%, e dependendo da alíquota FAP, vamos colocar uma alíquota média aí. Em média, a empresa contribui com 30% do que paga para o empregado. E o empregado, por seu turno, contribui com 10%. Veja, por quê? Porque o inciso 2 do artigo 195 da Constituição estabelece que, além da contribuição do artigo 195, inciso 1, que é a parte do empregador, o empregado também contribui. Está no inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Então, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre o regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Quer dizer o seguinte: o empregador entra com 30% e o empregado entra com 10%. Significa dizer que para R$1 entregue a um trabalhador brasileiro, você é obrigado a entregar 40 centavos de real para a Previdência Social. Isso onera sobremaneira a folha de salário, senhores. Lógico, 40% do valor da folha é contribuição previdenciária. 30% do empregador e 10% do empregado. Muito bem, senhores. Vamos retomar, então, aqui a nossa aula de Direito Tributário 1, na qual estamos enfrentando as contribuições especiais. E nós vimos que as contribuições especiais são de 4 subespécies, quais sejam contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais e contribuições sociais. Nós vimos que as contribuições de intervenção no domínio econômico, por seu turno, são 4 hoje no Brasil, quais sejam CID combustíveis, CID remessa de valores para o exterior, adicional de frete para renovação da Marinha Mercante e FGTS. Nós vimos que as contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais são várias. Todas as contribuições sindicais, as contribuições sindicais patronais, são contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais. E as contribuições sindicais, ou seja, são, portanto, contribuições de intervenção, são contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais. E aí passamos a ver as contribuições sociais. As contribuições sociais, elas estão elencadas no artigo 195. Nós vimos, no segundo bloco,
nós vimos as contribuições sociais do artigo 195, inciso 1, letra A, que são as contribuições previdenciárias, pagos a autônomos ou administradores. As contribuições a autônomos são de 20%. As contribuições a empregados são 20%, mais 5,8% de terceiros, mais 3% de RAT, risco de acidente de trabalho, que podem ser agravados em até 100% pela alíquota FAP, Fundo Acidentário de Prevenção. Agora, vamos ver as contribuições da alínea B do inciso 1 do artigo 150 da Constituição. Vejam só, senhores. A letra B fala em receita ou faturamento. Sobre a receita ou faturamento, incidem duas contribuições sociais, quais sejam o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. A contribuição para financiamento da Seguridade Social, ela incide sobre a receita bruta das empresas e ela incide a uma alíquota que varia de acordo com a forma de pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, vamos supor, uma empresa que paga imposto de renda pelo lucro real. Se ela paga imposto de renda pelo lucro real, ela paga COFINS de 7,6%. E ela paga PIS de 1,65%. Somadas as duas exações, nós temos 9,25% sobre a receita bruta das empresas a título de PIS e COFINS. Agora, se essa empresa paga imposto de renda pelo lucro presumido, então ela tem COFINS de 3% e PIS de 0,65%. Ou então essa é uma empresa do Simples. Se ela for uma empresa do Simples, senhores, então ela vai pagar cerca de 10% da sua receita bruta, aí incluídos todos os tributos federais, estaduais e municipais. Isso é importante. Veja, por isso que uma empresa, muitas e muitas vezes, precisa se enquadrar no Simples. Porque se ela não se enquadrar no Simples, ela não encontra viabilidade de existência, né? Ou seja, ela só consegue existir se ela conseguir pagar 10% da sua receita bruta a título de todos os tributos federais, inclusive o INSS. Mas vamos às empresas que pagam imposto de renda pelo lucro real, que dá 9,25% de PIS/COFINS, as empresas que pagam imposto de renda pelo lucro presumido, que dá 3,65% de PIS e COFINS. Muito bem. As empresas que pagam imposto de renda pelo lucro real, elas têm direito a crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque é um sistema não cumulativo. A alíquota é maior, mas o sistema é não cumulativo. Ou seja, elas podem se creditar do PIS e COFINS pagos pelos seus fornecedores. Se ela pode se creditar do PIS e COFINS pagos pelos seus fornecedores, então ela não vai pagar 9,25%. Ela vai pagar 9,25%, mas ela vai se creditar de todas as suas notas fiscais de entrada. Então ela vai pagar, em média, mais do que uma empresa que paga imposto de renda pelo lucro presumido. Porque ela vai pagar, em média, dependendo da atividade econômica, ela pode pagar 5%, 6%. Agora, se ela for um prestador de serviço e paga imposto de renda pelo lucro real, ela tem muito pouca nota fiscal de entrada, se ela for um prestador de serviço. E se ela for um prestador de serviço, então ela vai pagar praticamente 9,25% de PIS e COFINS. A propósito disso, vale outra ponderação, que o Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência, no sentido de que o ICMS, que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS, que tem uma alíquota de cerca de 18% na maioria das operações, o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por que ele não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS? Por uma razão simples.
Porque o ICMS é um imposto, senhores. E o PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta. E imposto não integra o conceito jurídico de receita bruta. Essa é uma questão importante, né? Até o artigo 110 do Código Tributário Nacional estabelece uma regra importante que diz assim: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal ou pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Significa dizer que, ainda que as contribuições sociais, PIS e COFINS, estou falando, incidam sobre a receita bruta, nesse conceito jurídico de receita bruta não pode estar o ICMS. Nós já pugnávamos por essa exclusão há muitos e muitos anos, mas, infelizmente, somente agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou essa questão. Então, o que acontece? A Receita Federal do Brasil continua cobrando PIS/COFINS sobre o ICMS. Então, toda empresa brasileira, contribuinte do PIS/COFINS e do ICMS, tem direito à repetição do indébito. E pode fazer isso via mandado de segurança ou pode fazer isso via protocolo de uma ação de repetição do indébito para receber todo o PIS/COFINS que pagou e que incidiu sobre o ICMS. Isso, senhores, dá cerca de 20% do PIS/COFINS recolhido. Agora, imagina essa mesma empresa com essa folha de 10 milhões, é uma empresa que tem um faturamento de 100 milhões. Essa empresa tem um faturamento de 100 milhões e ela paga, em média, ela paga, como ela tem muita, por exemplo, uma empresa do setor supermercadista, ela tem muitos ingressos de nota, então ela tem muitos créditos de PIS/COFINS, então que ela pague, em média, 5% de PIS/COFINS, que a alíquota é 9,25%, mas é não cumulativa. Então, que ela pague 5% da sua receita de PIS/COFINS. 5% de 100 milhões, 5 milhões. Só que desses 5% que ela paga, 20% está errado. Então, ela está pagando R$1 milhão a mais por mês sobre a sua de PIS/COFINS. Então, ela tem um crédito com a União Federal de R$1 milhão por mês. São 12 milhões por ano, são 60 milhões pelos últimos 5 anos e pelo tempo que durar a ação também, ela vai fazendo um crédito de R$1 milhão por mês. Essa empresa que fatura 100 milhões e que paga 5 milhões de PIS/COFINS, ela tem 60 milhões para receber, mais o tempo que durar a ação, que vão ser outros 60 milhões. Essa empresa tem um crédito da ordem de 120 milhões de reais. Por quê? Porque a União cobra PIS/COFINS sobre a receita bruta e o Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência no sentido de que ICMS não integra o conceito jurídico de receita bruta. Artigo 110 do CTN. Agora, se você disser, mas e aí? A minha empresa não é uma empresa comercial, é uma empresa prestadora de serviço. O prestador de serviço não tem que pagar ICMS? Não, mas ele paga ISS, não tem? Tem. E o ISS? Pode compor a base de cálculo do PIS/COFINS? Não, não pode. Igualmente, a mesma tese. Então, só que aí é um valor menor, porque a alíquota do ICMS é 18% e a alíquota do ISS varia entre 2% e 5%. Mas, mesmo assim, uma empresa, né, de faturamento alto, por exemplo, uma seguradora que paga ISS milionário, porque uma seguradora é uma grande empresa que tem um faturamento alto e paga ISS. Ela tem direito a excluir o ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, tal como a empresa comercial tem direito a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Muito bem. Então, com isso nós vimos a letra B do artigo
195, inciso 1 da Constituição Federal. A letra B do inciso 1 do artigo 195 fala da receita ou faturamento, que são essas duas contribuições sociais chamadas de PIS e COFINS. Vejam, senhores, apenas a título de esclarecimento e dizer para vocês o seguinte: veja, se você se interessar por essa matéria, se você gostar dessa discussão, se você se entusiasmar pelo estudo do direito tributário, você vai acessar todo esse universo de possibilidades. Agora mesmo, nós estamos diante de uma janela de oportunidades para os advogados tributaristas. Sabe por quê? Porque a União Federal suspendeu o pagamento dos tributos federais para todas as empresas do Simples e para todas as relações jurídicas decorrentes do FGTS. Só que isso, senhores, nós vamos verificar, isso viola a isonomia. Por quê? Porque se ele está suspendendo o pagamento dos tributos federais para as empresas do Simples e para as relações jurídicas decorrentes do FGTS, ele tem que fazer isso para todas as empresas. Então, as empresas que entrarem com mandado de segurança vão conseguir suspender os pagamentos dos tributos federais em face da pandemia de Covid por 90 dias. Quem não quer ficar 90 dias sem pagar tributos federais? Toda empresa quer. Então, é uma janela de oportunidades. Ou seja, meu escritório está trabalhando home office, mas home office nós temos muito trabalho a fazer. Apenas para dizer para vocês o seguinte: isso aqui é um universo de oportunidades profissionais. Muito bem, vejam só. E aí partimos para a letra C. A letra C fala do o lucro. Então, o lucro também é tributado pelas contribuições sociais incidentes sobre o lucro. Quais são essas contribuições? A contribuição chamada CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido, senhores, ela é de 9%. Significa dizer que uma empresa, um banco, por exemplo, que teve um lucro no ano, ou no trimestre, vamos pegar um lucro trimestral de 100 milhões, ele vai pagar 9 milhões de contribuição social sobre o lucro líquido. Uma empresa que teve um lucro de 10 milhões no trimestre, ela vai pagar 900 mil reais de contribuição social sobre o lucro líquido. Veja, agora, as empresas que pagam imposto de renda pelo lucro presumido, então essas empresas, elas vão pagar 9% também de contribuição social sobre o lucro líquido. Só que aí a lei estabelece uma faixa de bases de cálculo. Não é uma faixa de alíquotas, é uma faixa de bases de cálculo. Significa dizer que as empresas prestadoras de serviço que pagam imposto de renda pelo lucro presumido, elas vão pagar 9% sobre 32%. As empresas que não são prestadoras de serviço, mas são transportadoras, prestadoras de serviço de transporte, vão pagar os mesmos 9%, mas sobre uma base de cálculo que é a metade, 9% de 16%. E a empresa que é comercial ou industrial, ela vai pagar os mesmos 9%, mas sobre uma base de cálculo que é metade dessa, ou seja, vai pagar 9% de 8%. Então, assim, um escritório de advocacia, por exemplo, que paga imposto de renda pelo lucro presumido, que é o meu caso, eu pago imposto de renda pelo lucro presumido, meu escritório. Então, eu pago 9% de 32%. 9%, vamos supor, tira uma nota fiscal de R$100. Eu vou pagar quanto de contribuição social sobre o lucro líquido? Vou pagar 9% de R$32, o que dá R$2,85. Ou seja, 9% de 32. A lei presume que a minha margem bruta seja 32%. Agora, se eu fosse uma prestadora de serviço de transporte, eu ia pagar 9% de 16%. Então, veja, daria 2,85% cortado pela metade, ou seja, 9% de 16%. Eu ia pagar, em vez de 2,85%, eu ia pagar 1,42%. Agora,
Se eu fosse uma empresa comercial ou industrial, aí eu ia pagar 9% de 8%. Então, em vez de pagar 1,42%, eu ia pagar 0,71%, ou seja, 0,71% sobre a mesma nota de R$100. Então, se eu sou prestador de serviço, tirei uma nota de R$100. Eu vou pagar R$ 2,85. Se eu sou empresa de transporte, tirei uma nota de R$100. Vou pagar R$ 1,42. Se eu sou uma empresa comercial ou industrial e tirei uma nota de R$100, eu vou pagar 72 centavos de contribuição, 71 centavos de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, que é a contribuição social prevista pelo artigo 195, inciso 1, letra C. Muito bem. Além da letra C, então, letra A, folha de salários, letra B, receita ou faturamento, letra C, o lucro. Inciso 2 é a contribuição previdenciária do trabalhador, que eu já falei que é em torno de 10% do salário do trabalhador. E aí vamos para o inciso 3, sobre a receita de concursos de prognósticos, ou seja, o mais conhecido concurso de prognósticos é a Mega Sena. O valor objeto de arrecadação para efeitos de concurso da Mega Sena, ele paga contribuição social. Quais? PIS e COFINS. Incidem PIS e COFINS sobre o prêmio da Mega Sena. Só que esse valor que a Caixa Econômica divulga já é o valor líquido, já descontados o imposto de renda e já descontadas as contribuições sociais incidentes sobre o valor do prêmio, que são, no caso da Mega Sena, 9,25% de PIS/COFINS. Né? Então, sobre concursos de prognósticos, incide contribuição social, qual seja PIS e COFINS. Muito bem. Além disso, nós temos o inciso 4, que diz: do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, o inciso 4 estabelece que qualquer importação vai pagar contribuição social, qual seja PIS e COFINS. A alíquota máxima, a lei instituidora estabelece a alíquota máxima, 9,25% incidente sobre qualquer importação. Isso onera, senhores, as importações de maneira bastante significativa. E isso, data vênia, né, viola o GATT, que o GATT é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. O Brasil é um país signatário do GATT, membro da OMC. E nós temos essas jaboticabas, como, por exemplo, contribuições sociais sobre importações. Nenhum país signatário do GATT, membro da OMC, tem uma contribuição dessa natureza. Somente nós. Então, na verdade, nós estamos aqui descumprindo um tratado internacional, o que é muito ruim. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Vamos enfrentar a exegese do artigo 98 do Código Tributário Nacional e vamos ver que tratado internacional prevalece sobre a legislação tributária interna. Nós não poderíamos, sob qualquer circunstância, descumprir o tratado, mas, na verdade, nós descumprimos o tratado internacional relativo ao GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, que é um tratado assinado por todos os países membros da OMC, que hoje são mais de 150 países membros, né? E que nós somos um deles. Mas, veja, no Brasil, a Constituição estabeleceu, isso foi feito através de emenda constitucional, veja, foi a emenda constitucional 42 de 2003, que foi uma dessas reformas tributárias, foi a emenda 42, que, na verdade, só fez aumentar tributos. Quando você fala, precisamos de uma reforma tributária, eles fazem o quê? Aumentam os tributos. Nós somos um país em que a carga tributária simplesmente é a maior do mundo, porque nós damos um retorno muito ruim
para a arrecadação de tributos que nós fazemos. Não haveria problema nenhum se nós pagássemos os tributos que pagamos, se nós recebêssemos do Estado a contraprestação por essa carga tributária imensa que nós temos. Mas, lamentavelmente, a gente recebe do Estado muito menos do que a gente contribui, porque o Estado retira da sociedade cerca de 37%, 38% do PIB. 37%, 38% de tudo que o país produz. Toda a riqueza que o país produz, o Estado retira 38% a título de tributos. E deveria devolver esses 38%, evidentemente, pagas as despesas para financiamento da máquina pública, mas deveria devolver em benefícios sociais, né? Saúde pública gratuita de excelente qualidade, educação pública gratuita de excelente qualidade, né? Nós temos saúde pública gratuita? Temos, mas não é de excelente qualidade. Então nós temos muito que melhorar, né, senhores? Nós vamos melhorar. Vamos melhorar como? Estudando, nos informando, nos enriquecendo, né, de cultura jurídica e de saber jurídico. Porque à medida em que você apreende o que nós falamos, o que nós estamos dizendo aqui, vejam, vocês, senhores, se apropriam desse conhecimento. É isso que eu gosto muito de falar para os meus alunos, né? Que quando o conhecimento, senhores, é uma forma, é algo que vai te enriquecer. Na era do conhecimento, nós estamos em 2020. Na Idade Média, quem era rico era quem tinha muitos imóveis. Na Idade Moderna, quem é rico é quem detém o conhecimento. Se você detém conhecimento, você tem fortuna. Eu falo, o que é fortuna? Fortuna não é dinheiro no banco. Quem tem dinheiro no banco, mas não sabe administrar, vai perder tudo e vai ficar na miséria. Você precisa ter fortuna. Fortuna é você saber que você vai ganhar o seu dinheiro honestamente, com o seu trabalho honesto, e vai sustentar a sua família com dignidade, seja qual for o seu padrão de vida. Você pode ter um elevado padrão de vida, você pode ter um padrão de vida modesto, mas se você consegue ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho honesto, você tem fortuna, você é um afortunado. E é para isso que a gente trabalha aqui, para que vocês sejam afortunados. Vejam, a gente vai continuar o nosso curso, estaremos aqui todas as quintas-feiras, das 11h10 às 12h40, fazendo o nosso curso de Direito Tributário. E a nossa próxima aula vai ser sobre os princípios constitucionais tributários. Eu já enviei algum material sobre esses princípios constitucionais tributários, coloquei no portal e coloquei no AVA. Os senhores podem acessar o AVA, que vão encontrar esse material sobre a disciplina que eu já dei, que estão até agora: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, e a aula de hoje, contribuições especiais. E também já tem material na internet sobre as nossas próximas aulas, que serão os princípios constitucionais tributários, que são 11 princípios constitucionais tributários, que serão objeto das nossas próximas aulas e que estarão, igualmente a essas aulas, disponíveis para os senhores pela internet, no YouTube, no meu canal do YouTube, bit.ly/Denis Fiuza. Eu temo que eu não tenha conseguido gravar o primeiro bloco da nossa aula. Se eu não conseguir gravar, não importa, você vai buscar uma aula lá com o título Contribuições Especiais. E todo esse conteúdo estará disponível para você lá no meu site. No meu site não, no meu canal, bit.ly/Denis Fiuza no YouTube. Basta você digitar. Alguém anotou o que significa GAT ou GAT? Que ele falou? Alguém está falando aqui no grupo de WhatsApp. GAT, vou esclarecer. GAT, G-A-T-T, com 2T. General Agreement on Tariffs and Trade.
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, em português. Em inglês, General Agreement on Tariffs and Trade. E quem não pegou, pode pegar, porque eu vou também colocar no grupo de WhatsApp. Que alguém perguntou. Quem está perguntando? Dani Peixoto. Alguém anotou o que significa GATT ou GATT? É GATT com 2 T. General Agreement on Tariffs and Trade. Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. A Dani Peixoto está aqui dizendo obrigada, professor. Daniela Peixoto, respondi a sua dúvida. Muito obrigado pela pergunta. Vamos falar da contribuição sobre iluminação pública na próxima aula? Não, nós vamos falar agora. Vamos terminar. Veja, a contribuição para custeio da iluminação pública está aqui no artigo 149, no artigo 149A da Constituição. Veja, eu já falei, na verdade, sobre ela quando falei das taxas. Porque o que é a contribuição para custeio da iluminação pública? Foi uma contribuição criada para substituir a taxa de iluminação pública, porque o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a taxa de iluminação pública. E ele julgou inconstitucional por quê? Porque a taxa de iluminação pública, ela é um serviço público? Mas é difuso. Não é específico e divisível. Então, o Supremo editou uma súmula, que é a súmula 670, dizendo que é inconstitucional a taxa de iluminação pública. E o nosso legislador, casuísta, como sempre, né, ele foi lá e disse, então taxa de iluminação pública é inconstitucional, não tem problema. Nós vamos emendar a Constituição, vamos criar o artigo 149A da Constituição, que diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Vejam, senhores, na verdade, a contribuição para custeio da iluminação pública seria essa quarta subespécie de contribuição especial. Então, ela foi criada, por quê? Já que a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional, foi criada uma contribuição. E essa grande crítica que a doutrina e a própria jurisprudência faz a essas exações, chamadas de contribuições especiais, é justamente a falta de limitação, né? Hoje nós temos 4 contribuições de intervenção no domínio econômico, né? Poderemos ter 5, 6 ou 10. E hoje nós temos uma contribuição para custeio da iluminação pública. Ela não é uma taxa. Se fosse taxa, seria inconstitucional. Mas é uma contribuição, está na conta de energia elétrica. Você pode procurar a sua conta de energia elétrica, que você vai encontrar lá. Contribuição para custeio da iluminação pública, X. Ora, o serviço público da iluminação pública, ele tem que ser prestado? Tem. Mas isso não pode ser financiado por um tributo da espécie taxa. Então, eles criam um outro tributo que institui a exação. E aqui, nesse caso, nós temos que nos conformar, porque realmente o legislador, o constituinte derivado, né, ele criou esta contribuição através de uma emenda constitucional e, portanto, trata-se de uma norma jurídica constitucional válida. Foi válido, né? Porque posso dizer que foi inválida a criação da contribuição para custeio da iluminação pública? Não. Posso dizer que é casuísmo. Claro, é casuísmo mesmo. Mas inválido não. Por isso que em direito tributário não vai ficar assim indagando se isto é bom, certo ou justo, né? Não tem nada bom, nada certo e nada justo em direito tributário. A gente tem que verificar se isso é legal, se isso é constitucional. Sendo legal e constitucional,
nós vamos sempre considerar como válido. Então, é válida, sim, a contribuição para custeio da iluminação pública e é a quarta subespécie de contribuição especial que nos cumpre enfrentar. Com isso, nós encerramos a nossa aula, né, falando sobre as contribuições especiais, que são 4. Contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública, senhores. 4 subespécies das espécies contribuições especiais. Essa matéria vai estar no YouTube, os senhores poderão acessar. Eu vou colocar o link do YouTube no AVA para os senhores acessarem. Os senhores podem procurar. Os senhores vão encontrar a aula com esse título, Contribuições Especiais. E os senhores vão acessar a aula e, se quiserem, assistir de novo. Se não, o material didático também será enviado para os senhores. Certo? Uma boa tarde a todos. Desejo para vocês um ótimo confinamento, que os senhores continuem confinados aí no recesso sacrossanto dos seus lares, mas que toda quinta-feira, às 11h10, estejamos aqui para assistir nossa aula. Eu estou aqui com cerca de 20 e poucos alunos em classe, gostaria de ter mais, terei mais, com certeza. Os senhores, por favor, divulguem através do nosso grupo do WhatsApp, aí, Direito Tributário 1, que os alunos compareçam e que eu vou considerar a presença lá pelo AVA, que eu vou, na próxima aula, a partir da próxima aula, nessa está todo mundo com presença, mas na próxima aula eu vou considerar a presença pelo ingresso lá no AVA da instituição. Tá bom, senhores? Olha, foi um prazer enorme, eu estou aqui me mobilizando para a gente conseguir fazer o máximo possível e obter sucesso nessa empreitada. Obrigado, um beijo a todos, tudo de bom para vocês.